Queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos pela devida alma de Cícero Rocha, 8 meses, Alaís Jardim, Maria Hermínia de Moura, José Joaquim de Santana e Osvaldo Jardim Pereira e todos aqueles que pediram nossas orações. Quinta-feira da semana da Páscoa, São José Operário. Caríssimos irmãos e irmãs, bendigamos ao Senhor em todo o tempo ressuscitado. Eles que faz próximo, atento às necessidades de cada um de nós. Nesse dia do trabalho e do trabalhador, façamos também a experiência da bondade e da suavidade de Deus. E celebramos com fé e devoção. De pé, vamos receber a Bíblia litúrgica e o nosso celebrante Maria. Cristo vem nos reunir, oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo vem nos reunir, para viver da sua vida, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia, oh Pai, somos nós o povo eleito, que Cristo vem nos Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo vem nos reunir. Para ser igreja peregrina, aleluia, o Senhor nos enviou, aleluia. Oh Pai, somos nós o povo eleito, e Cristo vem nos reunir. Oh Pai, somos nós o povo Cristo veio nos reunir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, boa noite. Nós celebramos hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, e também celebramos, claro, com grande ênfase, né, a memória de São José Operário, que intercede por cada um de nós, pelo nosso trabalho, no qual nós somos chamados a agradecer a Deus pelo nosso trabalho, a rezar para o mundo para que ninguém fique sem trabalho, que São José interceda por nós. Humildemente, meus irmãos e irmãs, também celebrando esse tempo da alegria pascal e ainda vivendo esse período de luto pelo descanso eterno do nosso Santo Padre, o Papa Francisco, lá no domingo, reconheçamos as nossas palmas. Piedade, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Meus irmãos e minhas irmãs, nessa celebração eucarística de hoje, na memória de São José, queremos rezar por todos nós, pelo nosso trabalho, para que ninguém fique sem trabalho neste mundo, para que o Senhor possa dar um trabalho digno a todos. Queremos rezar também por tantas pessoas que deram suas vidas lutando por melhores condições de trabalho, e rezemos por tantas pessoas que vivem na indigência, infelizmente, nesse mundo às vezes injusto e cruel, que não concede oportunidade de emprego a todos e a todas. Ó Deus, Criador do Universo, que desses aos seres humanos a lei do trabalho, conceder benigno que pelo exemplo e proteção de São José possamos realizar as obras que nos confiais.
e alcançar os prêmios que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar irresponsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para doar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido todos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor
convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida. Aquele que, porém, rejeita o Filho não terá vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, no dia 1º de maio, celebrando a memória de São José. Mas antes da gente falar da importância do trabalho, segundo a doutrina católica, a doutrina social da Igreja, e também à luz do Evangelho, iluminando os tempos atuais, eu gostaria de trazer aqui a figura de São José. São José, ele que colaborou com Deus Pai, juntamente com Nossa Senhora, no projeto Salvífico, assumindo a paternidade adotiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que era um homem trabalhador, era carpinteiro, ele bem provavelmente ensinou essa profissão da carpintaria para nosso Senhor Jesus Cristo. Porque pela cultura do povo de Israel, os pais ensinavam, passavam a sua profissão para os seus filhos do sexo masculino, né? Então São José provavelmente ensinou Jesus, provavelmente Jesus ajudou São José na carpintaria e deve ter ganhado ali um dinheirinho, então servindo, fazendo o serviço da carpintaria. O trabalho é algo digno, tem uma dignidade profunda na nossa vida. Mas antes, meus irmãos e irmãs, de falar do trabalho à luz do ensinamento social da Igreja, como à luz do Evangelho da Palavra de Deus hoje, e trazendo para o nosso contexto, eu gostaria de trazer um dado histórico que eu acho que é muito importante para ficar nas nossas memórias, que às vezes a gente passa despercebido. Alguém já se perguntou por que 1º de maio é feriado? É o Dia do Trabalhador, sim, mas o que significa esta data histórica da humanidade? Ou é mais um feriado que eu vou descansar, né? Ou andar hoje com um orientador muito bom, o percurso dos 16 quilômetros? Não. Tem um significado histórico importantíssimo para a humanidade. Aconteceu no dia 1º de maio de 1886. Naquela época, toda a Europa e também toda a América do Norte vivenciava a exploração do trabalho, em que as pessoas, inclusive até crianças, trabalhavam mais de 14 horas e ganhavam um mísero salário. Foram muitas lutas, inclusive 3 anos depois, teve a grande encíclica da Igreja, que aí começou o ensino social da Igreja, que foi chamada Rerum Novarum, sobre as coisas novas, do Papa Leão XIII.
em que ele questionava toda essa opressão do poder capitalista, como também rechaçava a doutrina do socialismo, né? Mas antes vamos trazer o dado propriamente histórico. Nesse tempo, em Chicago, aconteceu que vários trabalhadores foram questionar o Estado pela forma de exploração do trabalho. E essa luta ficou marcada por milhares de pessoas, trabalhadores que foram presos, agredidos, e muitos que foram infelizmente morreram justamente defendendo melhores condições do trabalho. Pois bem, meus queridos irmãos e irmãs, por isso que nós celebramos o 1º de maio. Às vezes a gente nem sabia dessa história. E o que isso traz para nós, à luz da fé cristã, à luz da palavra de Deus, à luz do ensinamento da igreja, que ilumina a realidade humana. A doutrina social da igreja vai dizer que o trabalho dá dignidade ao ser humano. O trabalho tem duas missões importantes. A primeira, que é parte integrante da vida humana, é parte integrante nossa, é a nossa criatividade, é o nosso desenvolvimento, é as nossas capacidades de crescermos como pessoas humanas, de crescermos pessoalmente. Além do trabalho, trazer grandes benefícios na vida social, trazer grandes benefícios na convivência social. E aí eu pergunto a vocês, o que seria da nossa cidade se não tivesse um garimpo? O que seria então da nossa cidade se não tivesse as pessoas que limpam as nossas ruas? Estaríamos em um pleno lixão no meio de toda essa situação. Bendito seja Deus pelas mãos calejadas dos nossos garis, que deixam a nossa cidade limpa, que pega o nosso lixinho que está ali na porta, às vezes o nosso lixão, né? E deixa o nosso ambiente mais bonito, a nossa cidade mais organizada. Quando a gente chega e fala, olha que cidade limpa, quem limpou a cidade? Foram os nossos amigos, irmãos, os garis. Depois, meus queridos irmãos e irmãs, o trabalho nos faz a economia girar. E a economia girando, a promoção humana, ou seja, favorecendo porque muitas pessoas estão tendo benefícios com o nosso trabalho, com a nossa colaboração. O que seria também da nossa saúde se não fossem os profissionais de saúde. Não estou falando só dos médicos, não. Estou falando dos recepcionistas que atendem, que fazem nossos dados cadastrais, enfim. Veja o bem que o trabalho também faz na nossa sociedade. Então a doutrina social da igreja vai dizer justamente isso. O trabalho, além de dar uma edificação na nossa vida, nos faz ser útil, porque é tão triste quando a gente não faz nada, é tão triste quando a gente é um parasita. Eu falo para vocês, eu não consigo ficar parado não. Para mim ficar parado é um tédio terrível. Eu fico parado um tempinho, descanso, depois já quero botar a mão na massa. Olha que eu na pandemia, quando eu tive Covid, quando eu já estava bem melhor, meu Deus do céu, mas me dava uma agonia terrível de ficar sem fazer nada. Na verdade eu inventava algumas coisas, né, para fazer, mas doido para sair para as comunidades. Logo quando o médico me deu alta, eu já peguei logo, já fui logo para as comunidades atender, porque eu não consigo ficar parado, não consigo, né? Então é utilidade para a nossa vida. Agora, uma coisa que a doutrina social nos orienta, meus queridos irmãos e irmãs, é que o trabalho deve estar a serviço também da pessoa humana, não a serviço do mercado, não a serviço do sistema capitalista, que gera muitas vezes pessoas como meros instrumentos de fortalecimento desse sistema, como o Papa Francisco dizia, né, mas os ensinamentos estão vivos na igreja, que é um sistema cruel, que
destrói vidas. Infelizmente hoje, o trabalho é visto como uma escravidão do mundo pós-moderno, em que muitas vezes o trabalhador e a trabalhadora produz, mas somente alimenta o sistema, e o que se ganha não é o suficiente para ter uma vida digna dentro da sociedade. Então, é isso que a doutrina nos ensina. O trabalho, ele deve promover o sustento digno da pessoa humana, favorecer que o trabalhador e a trabalhadora tenham um salário justo, tenham um salário honesto, que tenha condições de ter a sua casa, que tenha condições de ter a sua terra, a sua dignidade. É isso que a igreja nos orienta, que todos os mecanismos sociais, seja na esfera política ou outras agremiações, promovam meios que não falte trabalho a ninguém. Mas isso, meus queridos irmãos e irmãs, para que o trabalho tenha essa dignidade, essa humanização, que não se veja os mecanismos do capitalismo somente à luz da palavra de Deus, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, em que Jesus mostra, em que o evangelista mostra que quem crê em Jesus tem a vida eterna, quem não crê está condenado. Ou seja, quem é que ilumina a realidade de um trabalho digno é Jesus, é o Filho de Deus, enviado do céu para nos salvar, que dá pleno sentido todas as relações de trabalho na humanidade. Se a gente não vivenciar essa experiência do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, que é a verdade absoluta que nos leva ao Pai, se a gente não olhar o trabalho na ótica de Jesus, nós vamos ser opressores, nós vamos ser escravocratas, nós vamos gerar um trabalho de escravidão, de benefícios mesquinhos, e jamais vamos ver o trabalho como forma de fraternidade, de inclusão uns com os outros. Então é a luz do Cristo que veio ao mundo, passou pela experiência da paixão, morte, e depois ressuscitou, que vive ressuscitado, que é a luz do mundo, é que nós encontramos as melhores relações de trabalho e de respeito do trabalho. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, é muito triste, lamentável hoje em dia, quando a gente vê as injustiças trabalhistas, quando a gente vê patrões que exploram os seus funcionários, que colocam várias horas no comércio aberto, paga às vezes o que é injusto ao funcionário, às vezes o funcionário não ganha um salário mínimo, e às vezes o funcionário tem que trabalhar mais de 8 horas por dia. Isso clama aos céus, é injusto. Patrão que paga menos de um salário mínimo e o funcionário tem que trabalhar mais de 8 horas, é um patrão ganancioso, é um patrão que não vê o que é justo aos olhos de Deus, mas só vê o lucro e o dinheiro explorando do trabalhador e da trabalhadora. Não devemos tirar daquilo que é direito do trabalhador e trabalhadora para benefícios próprios. A lei é clara, 8 horas de serviço, passou disso, hora extra. E se a gente explora os trabalhadores para o benefício próprio, para o enriquecimento desse sistema maldito capitalista, estamos gerando na sociedade uma escravidão dos tempos modernos. E é triste isso, meus queridos irmãos e irmãs. E o que é mais triste ainda, eu falo abertamente, eu não tenho medo de falar. Eu não tenho medo de falar, porque eu falo à luz da igreja. É lamentável, muitas vezes, as estruturas que os poderes públicos, às vezes, fazem com as pessoas, contratam as pessoas, e as pessoas têm que trabalhar duramente, e às vezes dividir o seu salário para mais de 10 pessoas. Isso é injusto para manter o seu curral eleitoral. Isso não é correto. Isso é assistencialismo, e isso é abominável
à luz da fé cristã, à luz do ensinamento, da doutrina da igreja. E quem concorda com isso, então rasga o Evangelho e não siga mais Jesus. Todo trabalhador tem que ganhar o que é certo. E todo trabalhador, ele deve também ser livre do seu trabalho. Ele não precisa ficar bajulando só a pessoa, só para ter o seu emprego. Ele tem que ser profissional, técnico e realizar bem o trabalho. Ele não precisa ser puxa-saco do patrão. E uma coisa mais triste, meus irmãos e irmãs, que nós encontramos é quando alguém ainda fica ridicularizando alguém quando perde o emprego. Ridicularizando alguém porque perdeu o emprego. Isso é feio. Isso é anti-evangelho. Meu Deus! Você já pensou você sem trabalho, tendo que correr atrás, passando necessidade? O bom é que todos tivessem um trabalho, que não houvesse essa estrutura maldita que promove as desigualdades, a busca de inclusão social no trabalho. Todo mundo merece, é um direito de todos trabalhar, ter a sua dignidade. Ora, meus queridos irmãos e irmãs, se a gente for seguir bem a lógica do Evangelho, a gente olharia muitas coisas na nossa vida, até nas relações de trabalho, e aí a gente perceberia que às vezes a gente está caminhando muito na contramão do Evangelho, e em vez de promover a justiça social, a injustiça social. E depois do outro lado também, como o Papa Leão XIII sempre colocava, os funcionários também devem viver uma relação amistosa com os patrões, ou seja, nem uma exploração de um lado e nem uma exploração do outro. Os funcionários, quem trabalha, também deve ser justo na reivindicação dos seus direitos. Não pode reivindicar também aquilo que de forma vai lesar o outro a quem tem esse vínculo empregatício. Nem exagero de um lado e muito menos exagero do outro. Porque também às vezes a gente corre o risco, né, de sermos exagerados de um lado e prejudicar o outro. Os dois lados têm que andar em comum acordo. Precisamos das empresas, dos trabalhos, sim, precisamos dos trabalhadores, sim, que todos devem colaborar de uma forma fraterna, ninguém lesando o direito de ninguém, para poder as coisas caminharem na justa medida e todos serem beneficiados. E outra coisa, meus queridos irmãos e irmãs, devemos muito valorizar o nosso trabalho, porque infelizmente em muitos programas assistenciais, que são importantes e fundamentais para as famílias mais carentes, mas está criando um mecanismo muito sério na nossa sociedade. As pessoas não querem mais fazer nenhuma prestação de serviço, porque recebem Bolsa Família. Eu não preciso trabalhar com esse Bolsa Família. Isso é abominável e é um pecado grave. A preguiça é um pecado grave, pecado mortal, a preguiça. Então ficar, como diz o ditado lá no seminário brincando, né? Sentado no pudim, ganhando do governo sem fazer nada, meu Deus, que horror, que falta de compromisso e responsabilidade. Isso também é desumano. Temos que trabalhar. A assistência é dada até o momento que a gente não tem emprego. Depois que a gente arruma um emprego, que é muito melhor do que a assistência, vamos trabalhar. Vamos ficar sentados de braço cruzado, não. Isso é terrível, isso é horrível, e isso não nos faz crescer no caminho da fé, no caminho do Evangelho, naquilo que a igreja nos orienta, nos incentiva dentro do que é o trabalho. Então, meus queridos irmãos e irmãs, que a liturgia da palavra de hoje, que São José interceda por nós, para que possamos entender melhor as nossas relações, a importância do trabalho,
como algo que é importante para a nossa fraternidade, para o bem comum de todos, e não simplesmente alimentarmos um sistema capitalista que privilegia alguns e deixa os outros vivendo em uma situação de escravos dentro da sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e elevemos ao Deus da vida as nossas preces, os nossos pedidos. Pai, infinita bondade, através nossos súplicas e súplicas, por intermédio do vosso Filho, amado nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Juntamente com o pão e o vinho, vamos trazer ao altar tudo que temos e somos, fruto do trabalho humano, que vai virar, então, corpo e sangue de Cristo. Né? Tudo isso, fruto do trabalho humano. Justiça.
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte de toda misericórdia, olhai benignos os dons que vos apresentamos na comemoração de São José Operário, e concedei propício que estas oferendas alcancem vossa proteção, para aqueles que vos invocam, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na veneração de São José, louvar, bendizer, proclamar a vossa grandeza. Ele, homem justo, dado por esposo à Virgem Mãe de Deus, servo fiel e prudente, foi posto à frente da vossa família, para cuidar com o Pai, o vosso Filho unigênito, concebido pelo poder do Espírito Santo, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele os anjos vos louvam, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus e as forças celestes, com os beatos serafins, unidos e exultantes, vos celebram. Concedei também a nós, associados a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor, vinde, Senhor, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos ao Pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, em comunhão com o nosso bispo José Roberto, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram a esperança da ressurreição, de modo especial muitos que morreram lutando pelo direito do trabalho, também muitos que tiveram sua peregrinação, que foram ótimos e exemplos de servidores na humanidade, dentro do seu trabalho, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, à luz da vossa paz. Concedeis, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos, Santo Antônio, nosso padroeiro paroquial, e todos os santos que nesse mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos.
mas a fé que anima a vossa igreja, dai segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come desse pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Onde está tua vitória? Cristo vai surgir em glória. Amigos livros de nada, Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou. Oh, morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu em glória. As trevas foram vencidas, Cristo ressuscitou. Cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou. Oh, morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu em glória. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou. Razão da nossa confiança, Cristo ressuscitou. Oh, morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu em glória. Na dor nós temos alívio,
cadeias foram rompidas, Cristo ressuscitou. Mostre onde está a tua vitória, Cristo ressurgiu em glória. Surgiu a grande esperança, Cristo ressuscitou. Razão da nossa confiança, Cristo ressuscitou. Oh, mostre onde está a tua vitória, Cristo ressurgiu em glória. Na dor nós temos alívio, Cristo ressuscitou. O nosso coração convicto, Cristo ressuscitou. Oh, mostre onde está a tua vitória, Cristo ressurgiu em glória. Oremos. Senhor, que nos fizestes provar o alimento celeste, nós nos pedimos humildemente que, exemplo de São José, levemos em nossos corações o testemunho do vosso amor e possamos saborear sempre os frutos da verdadeira paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar, né, para os avisos. Da palavra. Portanto, domingo, a missa será às 8 horas da manhã. Tá? Missa será celebrada domingo, às 8 da manhã. Muito bem. Antes da bênção final, nós vamos, e na bênção final eu pedi, né, como eu falei, para vocês erguerem seus instrumentos de trabalho, se alguém trouxe algum símbolo, para dar a bênção a vocês. Mas antes disso, nós vamos cantar um cântico, uma melodia do Pai Nosso dos Trabalhadores, né? E nos preparando então já para a bênção final. A gente vai aprender aí, beleza? Vai aprender aí. Se quiser já ficando de pé. Dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos martiristas torturados, teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer com vontade, eis o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo poder opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o
irmã que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Oh, 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 perdoamos quando o momento ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é a lei mais forte. Protege-nos da crueldade do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Oh, 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 Pai nosso dos pobres marginalizados, Pai nosso dos mártires, dos torturados. Viva os nossos trabalhadores e trabalhadoras! Muito bem. Então, gente, é a primeira missa. O ano que vem nós vamos fazer algo ainda bem mais preparado, né? E a gente, todo ano, 1º de maio, nessa paróquia, enquanto eu estiver aqui, nós vamos celebrar a missa do trabalhador. Espero que depois que o padre sair, que outros continuem, né? Pois bem, então ergam aí os instrumentos de trabalho, né? Quem já puder, pode também vir à frente, trazendo, né? Tudo que é fruto do trabalho. Pode erguer, então, a chave, muitas vezes o carro também como trabalho, né? Vamos pedir ao Senhor que abençoe, né, esse instrumento de trabalho. Pai de infinita bondade, abençoai todos esses trabalhadores e trabalhadoras. Abençoai também os frutos que elas carregam, fruto do seu suor, para que possa cada vez mais aumentar em suas vidas. Abençoai esses instrumentos de trabalho, para que eles possam ser úteis no serviço aos irmãos. Abençoai a cada um que tem o seu trabalho, para que dentro do seu trabalho possa sustentar bem a sua família. Abençoai aqueles que ainda infelizmente não têm o trabalho, para que possam o mais rápido possível arrumar o trabalho. Abençoai, Senhor, a todos esses trabalhadores e trabalhadoras, para que a tua graça e teu amor possam estar sobre eles, sobre suas famílias, e possam ter bons frutos, fruto de toda a sua dedicação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de paz o Senhor vos acompanhe. Podemos saudar uns aos outros.